Obrigado, Paula. Daqui a pouco você retorna, portanto. E a inflação sobe 0,23% em maio. Segundo o IBGE, no ano o índice acumula agora uma alta de 2,95%. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan o economista Alex André, que é da Sara Invest Research. Alex, prazer tê-lo conosco aqui nos nossos estúdios. Veio muito abaixo, inclusive, daquilo que o mercado previa. E felizmente, então, a inflação agora ela vai dando uma trégua aos brasileiros. Mais uma vez, muito bom dia a você. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Realmente, a inflação veio 0,23%, o mercado esperava 0,33%. Na prática, a inflação, o IPCA, que já vem seguindo com uma tendência de queda, e os economistas já começam a projetar uma deflação para junho, que isso traz uma leitura que o Banco Central, aqui no Brasil, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, possa já reduzir os juros já em agosto. Então, os economistas já começam a projetar a inflação para baixo. Isso é muito bom, claro, não só para o mercado acionário, para as empresas, mas principalmente para a população que sofre, com uma renda muito pressionada aí por alimentos, que agora já começa a ter uma tendência de queda, Marcelo. Exatamente, no dia a dia da população. Alex, agora a pergunta do nosso comentarista, Cristiano Vilela. Alex, muito bom dia, satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan. Alex, você atribui essa queda da inflação à taxa de juros mantida pelo Banco Central? Você entende que a taxa de juros elevada é verdade, mas ela atende a uma necessidade de controle inflacionário? Ela seria o remédio amargo para combate à inflação? Cristiano, ótima pergunta. A política monetária ela é um dos fatores que fizeram a inflação começar a convergir para patamares mais baixos. Mas, de fato, nós temos principalmente alimentos e também combustíveis, que nós tivemos um efeito que não teve diretamente um efeito de política monetária. Claro que esse remédio amargo que o Brasil está tomando, que é um juros a 3,75, patamares mais altos, como já tomamos lá atrás, começa a ter efeito agora. E principalmente Roberto Campos Neto começa a ter uma leitura mais positiva na margem para começar a sinalizar uma queda de juros. Não agora, mas provavelmente em agosto, é isso que o consenso de mercado já prevê e o mercado já tenta antecipar isso. O mercado que eu digo, o mercado de ações, as empresas buscando crédito mais barato e as famílias sentindo levemente agora os preços caindo. Claro que os preços ainda continuam altos, mas em tendência de queda. Alex, até queria que você explicasse então para a população, porque muito se fala da taxa Selic, e essa briga inclusive do atual governo com o Banco Central, pela autonomia justamente do BC, mas o que muda no dia a dia da população? Queria que você explicasse, como você falou, porque sempre a gente fala, parece que apenas o mercado é que vai ser beneficiado se subir, se descer. Como é que a taxa de juros de fato mexe no dia a dia da população brasileira? Marcelo, a taxa de juros mais baixa, ela estimula o crédito, estimula o emprego, porque a taxa de juros mais alta, as empresas elas precisam captar esse dinheiro para crescer, para pagar suas dívidas, para fazer capital de giro, e com juros mais altos, as empresas nem sempre dão lucro, porque os juros tão altos, ela tem que pagar para o banco, ou seja, a despesa financeira é muito alta. Então, ela não estimula o crédito, ela não estimula o emprego, não estimula o crescimento do país, em todas as áreas de crescimento. Então, os juros mais baixos beneficia a todo mundo, até você que quer buscar um crédito, não só o cartão de crédito, empréstimo pessoal, você vai pagar mais barato, no seu empréstimo, no seu crédito pessoal, comprando um veículo, comprando uma casa. Então, isso traz benefício para todo mundo. Então, isso estimula a economia e os preços ficam mais baixos, que traz aí o Banco Central um conforto para reduzir esses juros. Cristiano Vilela. Olha, Alex, nós tivemos agora o anúncio desse novo plano envolvendo o setor automotivo do Brasil e nós temos ali um plano que suscitou uma série de dúvidas, O financiamento dele é feito através da reoneração do diesel, que de alguma forma distribui o custo disso para toda a sociedade, pressiona dentro do aspecto inflacionário, porque a alta do diesel ela acaba levando ao aumento de produtos. Como é que você vê essa questão? O governo ele tem um discurso de que deseja passar a ter uma taxa de juros mais baixo, mas anuncia medidas que acabam impactando a inflação e exigindo, portanto, uma taxa de juros mais robusta? Concordo contigo, Cristiano, justamente porque essa visão do governo, a gente já tem um histórico de governo gastador. E essa medida eu vejo como paliativa, não é uma medida estrutural, não só para incentivar o setor automotivo, o setor de ônibus, caminhões e carros de forma geral, que ele já tentou lá atrás, para quem já consegue observar as últimas medidas, nós sabemos que isso foi uma medida muito falha, isso não realmente vai ser de fato estrutural. Em relação à remuneração dos combustíveis, isso é fato, Isso começa a contaminar toda a cadeia por parte da inflação. Mas o que a gente tem que observar é que esse efeito positivo na inflação por parte do diesel está sendo compensado
por diversos outros setores. Então a gente tem setor vestuário, né, setor de alimentação, o setor até mesmo de combustíveis tirando o diesel, né, então o próprio querosene de aviação também caiu bastante, que estimulou a queda do preço das passagens aéreas, que foi um dos principais catalisadores desse IPCA agora desse mês. Então nós temos aí um fator positivo, inclusive o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, já disse várias vezes que a inflação está alta olhando à frente, mas no curto prazo a inflação tende a cair, como já está caindo, então abre-se um conforto do Banco Central começar a cortar juros. Falando em reforma tributária, nós chegamos então à conclusão do relatório, uma sugestão lá, o imposto sobre valor agregado dual, além daquela história do cashback no retorno para as famílias de baixa renda. Como é que você avalia então esse texto, a expectativa também do mercado, vamos ter ou não a reforma? Reforma tributária, ela é muito bem vista pelo mercado financeiro e também, claro, por todos nós brasileiros, né? Claro que ainda falta muito ainda a ser questionado, mas isso já é o primeiro passo, né, Marcelo? À medida que nós temos aí uma possível votação na Câmara já em julho, indica uma possibilidade que todas as medidas, né, que o governo vem, né, endereçando, né, o próprio Arthur Lira, né, o próprio presidente, ele vem colocando isso como uma prioridade depois aí da votação do arcabouço fiscal. Então é o que o Brasil precisa, né? Agora com o arcabouço fiscal já endereçado, agora nós temos aí uma reforma tributária que precisa ser feita, mas temos muitas dificuldades, porque tem conflito de interesse com os estados, a gente sabe que o Brasil ele tem uma complexidade tributária muito grande, não vai ser fácil esse assunto seguir, né, adiante, a gente sabe que tem muitos desafios, mas o primeiro passo eu já começo a ficar mais otimista, porque nós estamos de um governo que naturalmente ele é mais gastador, até mesmo pela visão do arcabouço fiscal e a falta de responsabilidade fiscal sobre isso, e à medida que ele tenta compensar em certa maneira com uma reforma tributária. Mas eu enxergo aí que pelo menos temos uma visão mais positiva do que antes aí no começo do ano, que nós não tínhamos nada para oferecer em relação à reforma tributária. Então, a primeira sinalização é muito bem vista. Cristiano Vilela. Nesse sentido, ainda da reforma tributária, uma coisa que me chamou a atenção, inclusive comentei um pouco antes aqui no jornal, é que está estabelecido uma série de exceções. Você vê que nós temos o IVA dual, que já é uma novidade, você tem o cashback, que é algo difícil de compreender por parte da população, você tem a manutenção de algumas isenções fiscais. Pode-se dizer que a reforma tributária possível, mas ela não vai ser uma reforma tributária que vai simplificar tudo o que preferir e que vai resolver os problemas da forma como seria pretendido por todos nós? Até reduzir carga tributária também, Cristiano. É um desafio que eu até mesmo falo com outros economistas, outros analistas de mercado. Como nós vamos trazer uma reforma tributária de redução de carga tributária se o governo quer gastar mais e nós temos aí a carga tributária mais alta do mundo e, por outro lado, o governo está buscando novas formas de remunerar. O próprio ministro Fernando Haddad já disse isso. Então, ou seja, essas coisas não casam, essas coisas não se alinham. De certa maneira, essa simplificação que você disse muito bem não está sendo endereçada. O próprio governo não colocou isso muito bem na própria, né, na palavra aí da reforma tributária, até mesmo em relação a outras medidas que foram endereçadas, um outro assunto, por exemplo, a questão de política de preços da Petrobras. Então, nós temos aí diversas maneiras que o governo ele passou para o mercado, queria simplificar, mas não trouxe uma maneira prática para isso. A meu ver, Cristiano, eu vejo que o governo ainda ele fala de um jeito e pratica de outro, e o mercado ele está mais otimista porque o efeito positivo na economia não é diretamente ligado ao governo, mas sim toda a medida que foi endereçada lá atrás e agora começa a aparecer na economia real, como o IPCA que a gente estava comentando aqui agora há pouco. Alex, nossa audiência está preocupada, evidentemente, né? Teve pandemia, os reflexos da pandemia, a população brasileira endividada. Queria que você fizesse, então, uma avaliação aí desse segundo semestre. Vai ser, de fato, mais positivo? A gente pode esperar uma melhora? É isso que você falou, independente do governo, independente de quem está de plantão lá em Brasília? Olha, Marcelo, realmente, nós temos aí uma visão, né, olhando para esse ano de 2023. A inadimplência das famílias, é claro, né, está recorde, a renda das famílias ainda está comprometida em grande parte, né, para itens básicos essenciais, mas a inflação agora de curto prazo, ou seja, nos próximos meses, tende-se a arrefecer, mas a preocupação fica para o próximo ano, ou seja, o governo ele tem diversas medidas, não só essa reforma tributária que ainda vai até lá, ela vai ter mais, né, cor ainda para saber qual que vai ser essa magnitude, mas a gente tem aí uma leitura muito ainda duvidosa, né, o Campos Neto e outros economistas, a gente não tem uma clareza muito clara do que vai ser realmente esse governo, mas a leitura do passado já indica o que pode ser o futuro, ou seja, mais gastos,
pressionando ainda mais a inflação. Mas toda essa leitura para esse ano tem de ser mais positiva, estimulando o crédito, estimulando o emprego, mas essa leitura não vai ser estrutural. Para o governo trazer uma leitura estrutural, precisamos não só baixar os juros na canetada, como o governo quer fazer. Não só o Roberto Campos Neto baixando os juros em agosto. Isso não vai ser a solução dos problemas. A solução dos problemas é justamente ter um ajuste fiscal muito bom, algo que o arcabouço fiscal, né, não trouxe de uma forma tão boa assim, mas já é uma sinalização, mas o governo federal agora precisa fazer a lição de casa, senão vai jogar esse problema, essa bomba, para os próximos 4 anos para nós brasileiros, como nós já vimos lá atrás, né, que a gente carrega essa herança muito grande. Alex André, nós agradecemos então a presença aqui do economista da Sara Invest Research. Obrigado por você ter vindo aqui, trazido todas essas informações. Até a próxima. Muito obrigado, Marcelo, Cristiano, até mais.